Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou o Marcelo Witt. Para quem não me conhece, eu já sou professor aí há mais de 20 anos, na área de administração principalmente, e atualmente eu estou terminando mais uma graduação. Nessa vez eu estou fazendo uma licenciatura em matemática pela Uninter, aqui pelo polo de São Bento do Sul. Os vídeos que eu gravei para esse evento aqui, eles fazem parte de um projeto de extensão universitária que foi desenvolvido para compor um dos meus estágios. Um estágio em diferentes contextos, ou seja, esse é um estágio voltado a atividades que não estejam correlacionadas diretamente à sala de aula. Além disso, o tema desse estágio ele deve preferencialmente estar conectado a alguma demanda da sociedade, né? Alguma coisa que impacte realmente a sociedade diretamente, não no conhecimento diretamente científico ou preparação para MEC, né, para Enem e nada e coisa assim, mas voltado aí ao impacto no dia a dia da sociedade. Então, nesse sentido, eu escolhi um tema da matemática financeira, né, porque eu percebo aí que existe uma dificuldade muito grande em certas situações, quando a gente precisa compreender alguns termos financeiros, ou quando a gente precisa conseguir identificar algumas situações presentes em empréstimos, em financiamento, em investimento, né? Eu percebo às vezes dificuldades em conseguir compreender o impacto dos juros no curto prazo e no longo prazo principalmente, tá? E em certos momentos a gente percebe assim, poxa, a gente olha uma propaganda, um folheto, um anúncio, né, de vendas parceladas principalmente, aí, e às vezes a gente tem dificuldade em entender bem certas opções que estão apresentadas ali, né? Então, será que é vantagem comprar à vista? Será que é vantagem comprar a prazo? Será que é vantagem guardar o dinheiro para comprar mais tarde? Tá? Então, eu vou escolher aplicar a matemática financeira no cotidiano, né? Porque compras e vendas, aí, principalmente compras, né, a gente faz periodicamente, certo? E aí nessas situações, analisar essas situações aí de parcelamento e coisa assim, é uma coisa que ajuda, né, então efetivamente a gente compreender algumas situações bem específicas que ocorrem no nosso dia a dia. Então esses são temas que às vezes trazem um pouco de dificuldade da compreensão aí para algumas pessoas, né? E então eu quero trazer alguns conceitos básicos da matemática financeira para você e te ajudar a compreender algumas coisas nesse sentido, tá? Então, esse evento aqui ele é dividido em 4 momentos principais. Tá? Eu quero trazer algo para vocês assim bem prático, né? Que seja realmente útil para vocês aplicarem no dia a dia. Tá? Mas, invariavelmente, no início a gente precisa passar para vocês alguns conceitos. Né? Então, eu vou trabalhar alguns conceitos iniciais aí, como, por exemplo, a porcentagem. Né? A gente vai trabalhar um pouquinho a porcentagem, que é alguma coisa que às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade. Depois, a gente vai trabalhar alguns conceitos de taxa de juros, vamos entender a capitalização simples e a capitalização composta, a gente vai estar falando de montante, de capital, né, de parcela, tá? Então a gente vai trabalhar também a questão de compras parceladas, para entender bem o que significa, né, cada uma dessas questões aqui. Tá? Então hoje ainda a gente vai ver algumas situações de porcentagem, né? Depois a gente vai trabalhar sobre taxa de juros e juros simples, juros compostos, para fazer um comparativo dessas situações. Então no segundo momento, no segundo evento, a gente vai trabalhar sobre compras parceladas especificamente. Né? Depois de passar todos esses conceitos iniciais aqui, a gente vai trabalhar especificamente sobre empréstimo e financiamento. Né? Eu quero mostrar para vocês aí como funciona um empréstimo, o que acontece com o juro dentro do empréstimo, né? Geralmente quando a gente vai fazer uma compra, o vendedor ele informa para a gente o valor da parcela, né? Se a gente perguntar, ele deve dizer, a taxa de juros é tal, beleza. Mas como funciona isso na prática, né? O que acontece nessa situação? E se eu pegar um folheto, um anúncio de jornal, o que acontece? O que a gente faz? Como a gente analisa essas situações? Tá? Então essa é a ideia de você olhar uma propaganda e compreender realmente o que está acontecendo ali. Tá? Isso então fecha o segundo momento desse evento. Aí no terceiro momento, tá? Muita gente acha que a matemática é difícil, né? Fazer conta e coisa assim. E eu quero mostrar para vocês a calculadora financeira. Eu vou apresentar para vocês aqui a calculadora financeira HP12C. Né? É uma das mais famosas, é uma das mais utilizadas. E eu vou utilizar ela para fazer essas contas. Muita gente tem medo dessa calculadora porque ela tem um modo um pouquinho diferente de funcionar.
Mas para a matemática financeira, essa calculadora é muito simples. E ela vai fazer assim com que você entenda realmente fazer algumas contas de uma forma fácil e de uma forma muito rápida. Tá? E por fim, um último momento, né, nós vamos trabalhar com planilha eletrônica. Né? Eu vou utilizar aqui o conceito de planilha eletrônica também. Eu vou utilizar o Excel, que também é uma das mais famosas, né, utilizadas, mas você pode também usar qualquer outra planilha eletrônica nesse sentido. Tá? Elas são muito utilizadas hoje no dia a dia nas organizações. Né? Então, se você ainda não sabe utilizar planilhas eletrônicas, eu realmente sugiro muito fortemente que você faça um curso de planilha de Excel, que seja, tá? Para realmente ficar craque nesse negócio aí, porque para as empresas, né, para o dia a dia, mesmo para o nosso dia a dia em casa, para montar um controle financeiro das contas aí do teu dia a dia, do teu mês, é muito fácil fazer isso com uma planilha eletrônica, tá? Então, claro, né, eu não vou sair de cara montando fórmulas malucas aqui, tá? Eu vou utilizar ela no início só para fazer algumas contas bem simples, depois eu vou ensinar vocês, claro, a fazer, a montar algumas planilhas, né? Porque a ideia aqui é que eu não quero deixar você com medo da matemática, eu quero justamente mostrar para você alguma coisa simples, assim, para mostrar que a matemática ajuda, que a calculadora ajuda, que a planilha ajuda, que o computador ajuda, né? Então, essa é a ideia para fazer alguma coisa realmente prática aí para o dia a dia de vocês, tá? Então, vamos lá? Vamos entender um pouco mais dessa matemática financeira, vamos ver por que... Opa. Então, vamos lá? Vamos junto comigo? Vamos entender um pouquinho mais dessa matemática financeira. Vamos ver que a matemática no dia a dia, né, quando ela é bem compreendida e bem aplicada no nosso cotidiano aí, ela é bem mais simples e bem mais útil do que muitas vezes a gente imagina. Tá? Então, não é coisa de nerd, não é difícil, né? Basta um pouquinho de tempo aí de se dedicar a compreender alguns detalhezinhos básicos. Veja, eu não vou fazer nada complicado aqui. Tá? A ideia é que a gente faça trabalhos bem práticos que você realmente possa aplicar no teu dia a dia. Claro, como eu falei, no início, né, os primeiros minutos aí, vão ser alguns conceitos iniciais. Eu preciso passar alguns conceitos para vocês, porque quando eu estiver falando de montante, capital, juros, etc., você não fique perdido, você saiba do que eu estou falando. Né? Então, os primeiros minutos aí... Então, os primeiros minutos aí vão ser um pouquinho mais conceituais, tá? Mas já em seguida a gente vai começar a fazer conta, porque isso é o que importa aqui, né? Fazer a matemática acontecer em cima de situações do nosso dia a dia. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos acompanhando agora. Então vamos lá. Em conceitos iniciais, nós vamos conversar sobre operação financeira, capital, juros e taxa de juros, regime de capitalização simples e composto, sobre montante, e depois eu vou falar alguma coisa sobre fluxo de caixa e a própria simbologia que a gente utiliza na matemática financeira. Tá? Então, a primeira coisa, operações financeiras. Então, o que são operações financeiras? São aquelas operações feitas com dinheiro, com valores, né? E quando a gente fala aqui dinheiro, não precisa ser em dinheiro físico, né? Qualquer operação financeira que você faça num banco, mesmo que você não veja o dinheiro, ele é feito com valor que equivale ao dinheiro, né? Então, a finalidade dessas operações é fazer o dinheiro evoluir ao longo do tempo. Tá? E nós temos aí operações financeiras ativas, né? Quando a gente visa uma aplicação de dinheiro numa conta bancária a um prazo fixo, por exemplo, aplicações em caderneta de poupança, aplicações em ações, aplicações que visem renda. Né? Por exemplo, quando a gente faz uma compra de imóvel, compra de ouro, hoje em dia, né, moeda estrangeira, o pessoal está falando muito de criptomoeda. Então, todas essas aplicações são aplicações ou são operações ativas, porque eu estou fazendo uma aplicação especificamente com o intuito, com o objetivo de ter um retorno sobre isso, ou seja, eu quero ter renda. Né? E a operação financeira ela é denominada passiva quando ela visa a captação de recursos. Opa, aqui cobriu, né? Deixa eu posicionar aqui. Então lá embaixo, né, são passivas quando ela visa captação de recursos, tá? Ou seja, quando eu vou fazer um empréstimo ou um desconto de título. Então eu entendo que numa operação financeira sempre existe a intermediação do dinheiro entre duas pessoas. Né? O banco, tá, ele normalmente, né, a gente costuma ficar nessa situação aí de eu vou no banco pedir empréstimo. Né?
O banco, na verdade, ele é um intermediário. Tá? Claro, o banco tem dinheiro? Sim, não vou dizer que o banco não tem dinheiro. Mas não é o banco o detentor de todo o dinheiro que faz através dos empréstimos. Tá? Existem pessoas que têm um pouco mais de dinheiro e têm dinheiro sobrando e deixam esse dinheiro aplicado no banco. E existem pessoas que precisam, né, que não têm o dinheiro disponível para fazer uma atividade, uma compra que seja, e vai buscar no banco o empréstimo desse dinheiro. Tá? Então, o banco, na verdade, faz a intermediação dessas duas situações. Né? Alguém que quer aplicar o dinheiro, tem o dinheiro disponível para emprestar para alguém, e alguém que quer tomar emprestado. Tá? Quando a gente faz uma compra, por exemplo, numa loja, é mais ou menos a mesma situação. Então, às vezes você não tem a figura do banco, né? Mas nem sempre a loja também tem todo o capital para fazer a venda parcelada. E eles também, muitas lojas, inclusive, têm financeiras próprias, né? Que fazem essa captação de recursos. Então, as lojas captam o dinheiro através das financeiras, ou tem parcerias com bancos específicos, né? Onde também tem gente que aplicou o dinheiro e, através dessas financeiras, eles vão lá e emprestam o dinheiro para você fazer uma compra parcelada, né? Então, essa é mais ou menos a situação das operações financeiras. Capital, isso aqui a gente vai falar bastante, tá? Capital é qualquer quantidade de dinheiro que esteja disponível numa certa data. Seja aplicado numa operação financeira, né? Seja para qualquer situação, a gente está falando o nome de capital. E a gente aqui vai usar muito a questão de valor atual ou valor presente, tá? Então, capital é todo o dinheiro que eu iniciei uma operação financeira. Se eu fiz uma aplicação, eu apliquei um capital. Se eu fiz um empréstimo, eu emprestei um capital. Né? Então, esse é sempre o valor inicial da operação. Tá? E por isso, né, se fala aí de valor atual ou valor presente, que é o valor hoje, quando eu vou começar a minha operação, então hoje eu estou começando com esse capital. Para fins empresariais, né, ou para fins aí de questões financeiras, o capital é um fator de produção, né, assim como o trabalho, assim como a terra, assim como a capacidade administrativa, porque o capital é fundamental para a aquisição de bens, transformação ou comércio. Né? Uma empresa, para poder negociar, ela precisa ter esse capital, ela precisa ter esse dinheiro, tá? Para poder investir em matéria-prima, investir em máquinas, para que possa gerar, então, o trabalho. Né? E o que são os juros em cima disso? Né? Olha só, o trabalho, né? Quem trabalha é remunerado com o salário. Quando a gente fala terra, né? Terra e todas as suas benfeitorias, né? Construções e coisas assim, quando você empresta essa terra para alguém, né? Você está sendo remunerado com aluguel. Tá? A capacidade administrativa, a capacidade de gerir os bens de produção, né? Gerir máquinas, gerir matéria-prima, gerir pessoas, é remunerado com lucro. Né? Artes, né? Os próprios artistas aí, eles são remunerados com direitos autorais, ou seja, cada um, de acordo com o que tem, é remunerado com isso também, certo? E da mesma forma, o capital é remunerado com juros. Então, se você presta um trabalho, você está emprestando o teu tempo para alguém e alguém está pagando por esse teu tempo. Então, quando você tem dinheiro e você está emprestando esse dinheiro para alguém, alguém está pagando por esse teu dinheiro. Né? Então, ele está remunerando você. Então, os juros nada mais são do que o custo do capital por um determinado período de tempo. Tá? Isso é para desmistificar um pouquinho que o juro é coisa ruim. Não é que o juro seja coisa ruim. Ele é ruim quando ele é abusivo, quando ele é exorbitante. Né? Então, aí ele realmente é ruim mesmo. Mas o juro em si, ele nada mais é do que a remuneração. Então, se você trabalha e recebe, se você empresta a tua casa e recebe aluguel, né? Se você cria uma música, escreve um livro e tem direitos autorais, por que a pessoa que tem o dinheiro e vai te emprestar o dinheiro teria que fazê-lo de graça? Então não seria vantagem ter dinheiro, né? Nesse sentido aí, sobrando. Né? Então, não emprestaria, tá? Deixaria o dinheiro guardado. Por quê? Porque se eu não vou emprestar para ti e não vou ganhar nada com isso, então eu não empresto. Né? É a mesma coisa se eu tivesse uma casa sobrando para alugar. Eu vou emprestar a casa para você e não vou ganhar nada com isso, então eu deixo a casa lá parada, fechada. No fim das contas, o melhor é que a casa não vai estragar. E pronto. Né? O dinheiro está guardado, vai que a pessoa não me paga ou coisa assim. Então, né? Essas são as situações. Tá? Então, o juro ele é a remuneração pelo dinheiro. E o que compõe os juros? Né? Quando a gente fala de taxa de juros, poxa, né, a taxa de juros varia. Tá?
E muitas vezes, inclusive, isso a gente vai falar mais para frente, a taxa de juros que está informada na operação nem sempre é exatamente igual ao que a gente calcula, né? Porque tem algumas coisas que envolvem os juros além de apenas a sua taxa básica, tá? Uma das coisas, o risco. Né? O que é o risco? É a probabilidade do tomador do empréstimo não honrar com o pagamento. Tá? Então, eu falei agora, né? Se eu estou emprestando dinheiro para alguém e eu corro um risco de que essa pessoa não me pague, né? Então eu vou cobrar, sim, uma remuneração por causa disso, pelo risco que eu estou correndo. Tá? Quanto mais você oferece garantias, né? Tem gente que faz então um financiamento e deixa o carro em garantia. Quando você compra uma casa, a casa fica hipotecada. Quer dizer, se você não pagar, isso pode ser tomado de volta e feito um leilão ou coisa assim, né? Então tudo isso são garantias. Tem gente que utiliza fiadora, avalista, né? Que vai assinar lá dizendo, não, se ele não pagar, eu pago. E daí? Né? Então, aí o risco é menor. Tá? Mas ainda assim, né, existem o risco de não receber de qualquer forma. Tá? Tanto que vocês podem perceber que quando a gente tem um financiamento de carro, por exemplo, como o carro vai ficar em garantia, automaticamente o juro é menor. Para empréstimos pessoais, onde não existe garantia, eu simplesmente empresto para ti e você fica na confiança de que você vai pagar, o risco é maior e automaticamente os juros são maiores também. Então, esse é um dos fatores que compõem os juros. Depois tem as despesas, né? Todas as despesas operacionais. Um banco, para o banco operar, ele precisa de gente. Né? Nada funciona sozinho. Então, precisa ter pessoas intermediando, nem que seja desenvolvimento do sistema e contratando, né? Porque a gente pensa assim, essas fintechs hoje em dia, né? Esses bancos digitais, então o banco não tem agência, não tem gente. Eles têm uma grande equipe da mesma forma, tá? Para gerenciar tudo. Eles não têm agência em todas as cidades, mas existe muita gente por trás disso que gerencia, que controla todo esse processo. Né? Então, para você fazer um processo de empréstimo, né, precisa ser feita análise de crédito, precisa ser feita a emissão de boleto, precisa ser efetivada a cobrança, pagar o boleto, né, a taxa de cobrança do boleto. Tá? Os bancos não emitem um boleto de graça. Né? Então, tudo isso precisa ser cobrado pela empresa que vai fazer o empréstimo. Tá? Automaticamente, né, vai ter essas despesas aí embutidas também nos juros. Mesma coisa uma loja que vai vender parcelado, eles também têm toda a estrutura deles, que eles, além do lucro que eles também têm a estrutura, eles precisam ter uma pessoa que controla o crédito. Então, se ela vai controlar o crédito, automaticamente também tem despesas com isso. Né? Então, o risco, depois as despesas. Depois temos também embutido a inflação. Né? Vocês sabem que o dinheiro ele desvaloriza com o passar do tempo. Né? R$100 há 10 anos atrás não é a mesma coisa que R$100 hoje. Né? Sob que sentido? Tá? A gente tem que tomar cuidado quando a gente faz esse tipo de afirmação. Né? Alguém pode dizer, não, mas eu tenho uma nota de R$100, ela continua valendo R$100. Sim, mas o que vale? Né? Para que serve o dinheiro? Para que serve R$100? R$100 no teu bolso, na mão ali, não serve para nada. Ele só serve para alguma coisa se for para comprar alguma coisa. Né? Então, aí ele serve para alguma coisa. E aí você tem que analisar o quê? O que você consegue comprar com esses R$100. Tá? E por isso que eu digo que R$100 há algum tempo atrás não é a mesma coisa que R$100 hoje. Né? Há uns 10, 12 anos atrás, eu lembro que o litro de leite custava na faixa de R$1. Tá? Então, com R$100 eu comprava 100 litros de leite. Hoje, um litro de leite custa na faixa de 3 e pouquinho. Né? Então, se eu pegasse R$100 hoje, eu consigo comprar o quê? 30 litros de leite. E não mais 100 litros de leite. Percebe? Então, por isso que eu faço essa afirmação de que R$100 há tempos atrás não vale tanto quanto R$100 hoje, no sentido de o que ele consegue comprar. Né? Então, essa que é a questão. Então, a inflação também está embutida nisso. Por quê? Porque alguém hoje vai emprestar o dinheiro para você. Mas você só vai devolver esse dinheiro daqui a algum tempo. Durante esse tempo tem inflação. E esse dinheiro perde o poder aquisitivo. Então, se a pessoa empresta R$1.000 para você, ela quer receber pelo menos a inflação disso de volta também. Né? E por fim, nós temos o ganho, ou seja, o lucro. Né? É aquilo que eu falei para você agorinha. Se alguém empresta o dinheiro, essa pessoa quer receber
uma remuneração por causa disso. Então, se ela quer receber uma remuneração, ela vai ganhar o quê? O seu lucro. Ou seja, é a remuneração para o dono do capital por ele ter sido privado da utilidade do capital. Ele emprestou dinheiro para ti, então ele não pode mais usar esse dinheiro. Ele está na tua mão. Né? Então você tem que remunerar ao dono do capital também. Tá? Então, isso tudo compõe os juros. Né? Então vejam, é o risco de não receber, são as despesas de operacionalizar tudo, a inflação e o lucro. Tudo isso compõe, tecnicamente, o juro, né? Que vai ser representado aí pela remuneração do capital. O próximo conceito é o de juros simples. Juros simples e juros compostos, ou capitalização simples e capitalização composta, a gente vai entender um pouquinho melhor daqui a pouco quando eu fizer alguns exemplos, tá? Mas basicamente assim, né? No sistema de juros simples, quando a gente fala de capitalização, tá? Veja, o que é capital? Capital é o meu valor inicial, né? Ou o meu valor em um determinado momento, tá? Quando ocorrem juros, o que acontece com esses juros? Esses juros passam a integrar o capital, né? Então veja, alguém emprestou dinheiro para você, esse é o capital que ele emprestou. Quando você vai devolver esse dinheiro, é o retorno dessa operação. Você está devolvendo o capital mais os juros. E para a pessoa que havia emprestado dinheiro para ti, o que acontece? Esses juros entram a ser o seu dinheiro. Vamos supor que ele quisesse novamente emprestar tudo para você. Ele estaria emprestando o capital e os juros. Então, a soma disso passaria novamente a ser um novo capital, né? Por isso que a gente chama de capitalização, tá? E nos juros simples, esses juros eles sempre são calculados com base no capital inicial, né? Normalmente, os juros simples são usados só para curtíssimo prazo, tá? Coisa de dias, né? Em geral, os juros simples não são usados para operações de longo prazo. E quando eu mostrar para vocês a comparação dos dois modelos, vocês vão entender o porquê, tá? Então, da mesma forma, nós temos os juros compostos. E os juros compostos, o que acontece? Os juros são incorporados a capital a cada período passado. Normalmente a gente faz as operações em meses, né? Então, não é obrigatório que o período seja mês, tá? Existem operações diárias, existem operações anuais e coisa assim, né? Mas normalmente a gente faz isso na questão mensal, né? É o mais normal no nosso dia a dia. E então, digamos assim, fechou o mês, aqueles juros são incorporados, são capitalizados também, ou seja, passam a integrar o capital, e sobre esse valor incorrem novos juros, ou seja, como é o chamado juro sobre juro, né? Quando o pessoal fala juro sobre juro, exatamente isso, aquele juro do mês anterior, ou do período anterior, ele integrou o capital e você passa a pagar juros também sobre aquele juro anterior. Ou seja, como se fosse uma nova operação financeira a cada mês, né? Então, alguém emprestou dinheiro para você, você foi lá e devolveu com juros, né? Emprestou de novo, emprestou o total, certo? Então, você vai pagar juros sobre também os juros que você já tinha devolvido, né? Então, você está fazendo uma nova operação de empréstimo a cada período que passa, tá? É como se fosse nesse sentido, né? Não se faz uma nova operação a cada mês, né? Estou só tentando explicar para você por que o juro acaba incorrendo sobre o juro do mês anterior também, tá? Mas a gente vai entender isso daqui um pouquinho melhor na explicação aí dos exemplos práticos, né? E os juros compostos, então, são usados, claro, para mais longo prazo, né? E, por fim, nós temos mais um conceito que é o montante. O que é o montante? O montante é o valor no final da operação financeira, tá? Então, veja, agora eu falei assim, né? Capitalização, né? O resultado da capitalização é um montante, tá? Mas você falou que integra capital ali, que junta juros, não sei o que, para ser um novo capital. Sim, veja só. Vamos entender bem isso aqui. Eu tenho um período, ou seja, um mês de operação. Então, eu tenho no início o capital, certo? Aí, durante esse período ali, né, vai passar um tempo dessa operação financeira. Quando você chegou no final dessa operação, fechou. Então, eu vou ter o capital somado aos juros igual ao montante. Né? Essa é a situação normal, tá? Então, o que acontece? Bom, eu capitalizei, somei juros, eu tenho um montante no final. Eu quero emprestar de novo. Esse montante passa a ser um novo capital de uma nova operação financeira. Tá? É nesse sentido que acontece, né?
Mas tecnicamente o montante então é o quê? É a soma do capital com os juros. E esse é o chamado valor futuro. Lembra que eu falei agora? Capital é o valor presente, né? Montante é o valor futuro. Ou seja, vamos supor assim, ó, bem simples, bem simplificadamente, né? Desculpa aí a gaguejada. Bem simplificadamente, eu peguei um dinheiro e emprestei para você. E aí eu vou dizer, ó, vou te cobrar tantos por cento de juros ao mês. E o que vai acontecer? Ah, isso vai ser durante um ano. O que é o montante? É o valor que isso vai tomar daqui a um ano. Ou seja, o valor lá na frente. Tá? Então, alguém empresta o dinheiro hoje, diz por qual tempo vai ser emprestado, diz qual é a taxa de juros que vai estar nessa operação e, no final do prazo, tem um montante. E esse montante é o que vai ser devolvido nessa operação financeira. Né? Ou seja, o que vai ser devolvido é o capital mais a remuneração do capital, certo? Então esses são os conceitos iniciais que a gente tem aí. E para terminar essa parte conceitual, tem mais um conceito que eu quero passar para vocês já, que a gente vai utilizar para frente, que é o fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? Fluxo de caixa a gente denomina o conjunto de entradas e saídas de dinheiro ao longo do tempo. Veja, até agora eu falei de operação financeira com apenas uma situação, né? Eu estava falando de você emprestar o dinheiro, né, em algum momento de devolver ou coisa assim. Mas pode acontecer também situações aí corriqueiras, e principalmente no dia a dia, né, e nas empresas, que é o chamado fluxo de caixa, que é entradas e saídas constantes de dinheiro. Tá? Normalmente quem trabalha, né, quem é assalariado, recebe o salário uma vez por mês e daí durante o mês vai pagando as contas, aí o dinheiro vai saindo aos poucos. Né? Mas a empresa, ela recebe o dinheiro também aos poucos. Conforme ela vai fazendo as vendas, esse dinheiro também vai entrando aos poucos. Então todo dia é dia de entrada e dia de saída de dinheiro. Tá? Ou dependendo de como você trabalha, né, se você não é assalariado, você também vai recebendo dinheiro aos poucos. Né? Se você é autônomo, né, trabalha aí por conta e recebe dos seus clientes, você também vai recebendo dinheiro que vai entrando durante o mês, né, e ao mesmo tempo você vai pagando as contas. Então, todo esse conjunto de entradas e saídas é chamado de fluxo de caixa. Tá? E esse fluxo de caixa ele é utilizado justamente para fazer a análise aí na rentabilidade de operações financeiras, né? E também para fazer análise de estudo de viabilidade econômica de projetos e investimentos. Tá? Então, as empresas montam um fluxo de caixa nesse sentido. O fluxo de caixa ele tem uma representação, deixa eu só tirar essa imagem aqui de novo. Ops, pronto. O fluxo de caixa ele tem uma representação bastante peculiar, né? Ao longo de uma linha do tempo. Então vejam, essa linha aqui no meio, ela é considerada a linha do tempo. Tá? Aqui eu tenho o momento 0 e aqui eu tenho, veja, o momento 1, momento 2, momento 3 e o momento N, né? Que são os períodos. Ou seja, eu posso fazer um fluxo de caixa mensal, eu posso fazer um fluxo de caixa diário, anual, né? Como eu quiser, dependendo dos períodos que eu estou considerando. Tá? Então, se eu fizer um fluxo de caixa para o mês completo, por exemplo, eu vou ter aqui dias, né? O que é o zero? Zero é o momento inicial, tá? O mês começou agora e ali vai acontecendo, né? E aí eu tenho o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, etc. Se eu fizer um fluxo de caixa que represente meses, tá? Eu tenho um momento inicial. E aqui eu tenho, né, o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês. Mas veja só, a gente só tem que tomar cuidado para entender bem isso aqui. O que é o primeiro mês? Porque daí você diz assim, mas se eu estou no primeiro mês, não deveria começar no mês 1? Né? Veja só, toda operação financeira ela decorre durante um determinado tempo, certo? Existe o tempo inicial e o tempo final dessa operação. Né? Se eu vou fazer uma aplicação, por exemplo, na poupança, o que acontece? O dinheiro na poupança ele fica aplicado durante um mês. Tá? Então, no momento 0 eu faço o depósito, decorre um mês, aqui quando fechou o primeiro mês, aí eu tenho direito aos juros dessa aplicação. Enquanto isso, eu não tenho direito a nada. Tá? Então, o que acontece? O meu mês ele fecha quando fecha todo o meu período. Né? Quando a gente falou de períodos de capitalização, né? Ele fecha no momento 1. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó, fiz o depósito aqui no momento 0. Né?
Passou o mês, e o mês vai passando, quando eu chego ali no mês 1, aí fechou o mês. Então aqui fechou o primeiro período. Vai deixar aplicado por mais um mês? Vai novamente correr mais um mês. E vai correndo o tempo, vão correndo os dias. Quando fechar o segundo mês ali, aí você tem direito aos juros novamente. Tá? E se você sacar no meio do caminho, você não tem direito aos juros. Então não adianta você dizer, mas já passaram 15 dias. Eu quero os juros desses 15 dias. Não tem. Tá? Porque a gente tem períodos de capitalização. Né? A capitalização que eu falei que é quando o dinheiro passa a integrar o capital original, certo? Então, a gente tem esses períodos de capitalização e esse período tem que ser completo. Né? Então, não adianta você dizer, vou deixar o dinheiro na poupança durante 1 mês e meio. Ou você deixa 1 mês, ou você deixa 2 meses. Tá? Existem outras aplicações que permitem você fazer o saque antecipado, onde você ganha parcela de juros, mas daí já são outras operações que existe essa situação pré-determinada ou pré-combinada, né? Onde se fala, sim, é uma aplicação mensal e depois de um período de carência, aí você pode ter o saque diário. Tá? Aí eles fazem o proporcional, né? Mas são situações muito específicas. Tá? Por exemplo, quando a gente faz parcelamento, né? A parcela sempre considera um mês completo. Então, você fez a compra, eu fiz a compra aqui no momento 0. Aí quando você vai fazer o primeiro pagamento? Lá no momento 1, quando fechou o primeiro mês. Lá no momento 2, quando fechou o segundo mês. Né? Por isso que a primeira vence em 30 dias, a segunda vence em 60 dias e sucessivamente. Tá? Então, isso é a representação. Né? E essas setas aqui, para cima e para baixo, né, são valores positivos ou negativos conforme o dinheiro entra ou sai do meu fluxo de caixa. Tá? Setas para baixo, veja, né, considerando aí o plano cartesiano da matemática, né, os valores acima da linha do x são positivos, os valores abaixo são negativos. Né? Então, todos os valores, né, todas as setas para baixo aqui, são valores negativos. Veja que aqui eu tenho no momento 0 um valor negativo, ele está representado negativo aqui em cima. Aqui no momento 1 eu tenho uma flecha para cima, é um valor positivo. E assim sucessivamente. Tá? Então, dessa forma, a gente representa um fluxo de caixa quando a gente quer representar ele graficamente. Né? Então, essa é uma representação que a gente utiliza muitas vezes para entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no período. Né? Eu vou dizer, mas eu quero lá no final, depois eu quero trazer esse dinheiro para valores atuais. Existe uma coisa na matemática financeira que é o valor presente líquido, né? Na matemática financeira, na contabilidade, enfim. E aí você precisa muitas vezes montar o gráfico para entender melhor qual é a situação envolvida, né? Quais são os prazos envolvidos, os períodos envolvidos para você fazer essa representação corretamente. Tá? E por fim a simbologia. Né? Nós vamos utilizar algumas simbologias aqui. Tá? E quando eu estou falando de N, eu estou falando do número de períodos de capitalização. Quando estou falando J, eu estou falando juros. Né? Depois eu tenho o I. O I é um percentual. Tá? O I é a taxa. Isso vem do inglês. Né? E essa é a taxa de juros por período de capitalização. Tá? Então veja, se eu falo que é uma taxa, uma operação é mensal, então eu tenho uma taxa, um I, mensal também. Né? Então a taxa de 5% ao mês. Né? Ou 5% ao ano, depende muito do período dessa capitalização. E a gente pode transformar essas taxas também. Né? Depende muito da forma como se utiliza a situação. Em geral se faz a transformação para a taxa efetiva, mas em algumas situações se faz apenas a proporcional. Né? E a gente vai explicar tudo isso mais para frente, tá? Mas para vocês entenderem que você pode transformar essa taxa. Então, eu tenho uma taxa anual, mas eu quero aplicar, né? Mesmo que eu tenha a taxa representada de uma forma anual, eu quero aplicar ela em meses. Né? Ou eu tenho a taxa mensal e eu quero aplicar ela em dias. Né? Para aquele caso que eu falei de fazer uma retirada parcial, né? Ou melhor, proporcional. Passaram lá 15 dias e eu quero receber os juros desses 15 dias. Se essa aplicação permite, tá? Aí ela vai fazer uma transformação dessas taxas. Né? E depois nós temos aqui PV, FV e PMT. Né? Isso aqui também vem do inglês, tá? Porque são as siglas das teclas que a gente vai utilizar na calculadora financeira. Né? Por isso que a gente já colocou aqui. Mas isso aqui também pode ser traduzido por VP, VF e pagamento, né? PGTO. Tá? O que significa isso aqui? PV é o capital. Né? Nós estávamos falando agora de capital, que é o valor inicial da operação. Tá? Então esse aqui
o PV é o principal, é o valor do capital inicial, é o valor presente, né? Colocado na data inicial, ou seja, quando meus períodos estão iniciando do zero. O FV é o meu valor futuro, certo? É o montante, né? Então, quando eu estou falando de montante, o valor futuro são a mesma coisa, certo? Que é o valor do capital acumulado após N períodos. Então, o que é o FV aqui? O valor futuro é o valor presente somado dos juros, né? Os juros são em valor. E o PMT é a parcela, quando eu tenho situações assim, né? Eu posso fazer uma aplicação ou fazer um empréstimo e devolver todo o dinheiro no final da operação. Então, depois de um ano eu devolvo inteiro o valor completo, tá? Ou eu posso fazer parcelamento, né? Então eu empresto o dinheiro inicial agora e aí eu vou pagando todo mês um pouquinho, para que lá no final, né, eu tenha pago a última prestação e zerei a minha operação financeira. Então para isso a gente usa o chamado PMT, né, vem do inglês payment, que é o pagamento mesmo da minha parcela. Tá? Então, são tudo simbologias aí que a gente vai utilizar, né, para vocês entenderem bem certinho o que é. Mas durante aí as contas também eu vou sempre lembrando o que significa cada uma dessas coisas aqui. Tá bom? Muito bem, então, terminada a parte inicial aí de conceitos básicos, né, agora a gente vai começar a fazer conta, né? Vamos trabalhar em cima de situações realmente práticas para que vocês consigam realmente entender o que está acontecendo, né? E como funciona essa situação com o dinheiro. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Então a primeira coisa que a gente vai tratar agora é porcentagem. A taxa de juros, né? Quando a gente fala em taxa de juros, a gente está sempre falando sobre porcentagem. E para eu poder trabalhar as taxas de juros e vocês entenderem bem certinho o que acontece nessas situações aqui, a gente precisa primeiro falar de porcentagem, tá? Porque se você já tem afinidade com porcentagem, né, você pode dar uma avançada aí no videozinho e já ir direto aí para a gente estar falando de taxa de juros e juros compostos, juros simples e coisa assim. Mas se você tem um pouquinho de dificuldade de porcentagem, eu sugiro que acompanhe bem detalhadamente esse caso aqui, para a gente poder ficar bem esperto, né, nessa questão aí e acompanhar bem certinho como a gente monta as porcentagens, tá? Então, o que é porcentagem? Deixa eu só pegar um lápis aqui para poder riscar melhor aqui, né? A porcentagem está presente no cotidiano, tá? Em qualquer coisa que você vá ler, praticamente você lê uma notícia de jornal e você lê alguma coisa sobre mercado financeiro, você lê um monte de coisas e sempre eles estão falando em porcentagem. E a gente precisa entender o que é porcentagem para compreender algumas notícias, né? Porque a porcentagem ela é uma comparação de grandezas, tá? Entre partes e um todo, né? Então, se eu estou fazendo um comparativo de grandezas aí, o que acontece? Eu preciso muitas vezes entender o que está acontecendo, porque daí o jornal fala, poxa, a inflação teve tantos por cento. E daí, isso é bastante ou é pouco? Né? O que representa o bastante ou pouco? Porque a cesta básica aumentou X%. Isso é muito ou é pouco? Bom, se a cesta básica aumentou, sempre é muito, né? Mais ou menos, né? Depende muito do contexto. Tá? Então a gente precisa realmente entender essa questão de porcentagem aí para poder trabalhar melhor nessas questões. Tá? Então o que eu estou falando em comparação de grandezas? Aí eu pergunto para vocês assim, ó. R$10 de desconto é muito ou é pouco? Ou 5% de desconto é muito ou é pouco? Depende, né? Aí todo mundo vai dizer assim, depende. Que nem R$10 de desconto. Se for com relação a uma coisa que custa R$20 é bastante, né? Se for com relação a uma coisa que custa R$20.000, R$10 é pouco. Mesma coisa, né? 5% de desconto. Mas então agora não tem como fugir, né? 5% é 5% sempre, né? É muito ou é pouco? Depende, né? Se for sobre R$1, 5% vai ser pouquinho. 5 centavos, né? Agora se for sobre R$100, aí é R$5. Opa, R$5 é mais do que 5 centavos? Pois é, né? É complicado, tá? A gente fazer uma afirmação dessas, né? Então a gente precisa entender sempre o contexto, tá? Uma coisa que eu sempre ensino e eu sempre digo quando a gente fala em porcentagem, né? E quando a gente fala em comparação de grandezas, eu sempre digo assim: você nunca pode comparar isoladamente só um valor e só uma porcentagem, tá? A gente sempre precisa comparar as duas coisas, né? Porque não tem como fazer diferente, tá?
Aqui eu falei, né? O R$ 10 ele pode ser muito ou pouco, dependendo de quem eu estou comparando. O 5% pode ser muito ou pouco, dependendo do valor base, né? Então, se eu estou falando aí a 1%, né? 1% de R$ 100 é R$ 1. Daí é pouquinho. 1% de 100 milhões de reais é R$ 1 milhão. E aí é bastante, né? Então é só chegar para você assim, poxa, o cara ganhou R$ 1 milhão. É bastante. Mas se o cara diz, bom, mas ele ganhou isso em um ano sobre uma aplicação de 100 milhões, aí é pouco, porque 1% em um ano inteiro não vale, tá? Nós estamos rodando isso aqui em uma inflação de 1% ao mês. Então aí é muito pouco. Por mais que seja R$ 1 milhão, lembra quando eu falei ali no começo do poder aquisitivo do dinheiro e da inflação, né? Que está embutido nos juros, tá? Então, os 100 milhões de um ano atrás comprava muito mais do que 100 milhões hoje, né? Por mais que a gente esteja falando de uma cifra muito grande de dinheiro, se ele só atualizou R$ 1 milhão, ou seja, 1%, o que ele, digamos assim, comprava com 100 milhões, hoje custa 110 milhões, tá? Então, ele teria que ter ganho 10% no ano e não 1%, né? Então, a gente nunca pode analisar unicamente nessa questão separada de analisar só um valor ou analisar só uma porcentagem. Eu sempre digo assim, compare sempre as duas coisas juntas, tá? E aí a gente consegue ter uma ideia melhor do que está acontecendo, né? E por isso a gente precisa entender muito bem a porcentagem, né? Por isso que eu digo aqui, ó, qual o maior desconto? 49,25 ou 57,40? Se a gente olhar só o valor do desconto aqui, a gente diz, não, 57,40 é bem maior, né? Esse desconto é maior, certo? Mas se a gente fizer uma conta de porcentagem, veja, 49,25 eu estou falando em 563 e 57,40 eu estou falando em um produto de 728, tá? Então eu tenho que comparar isso agora. Bom, eu não posso olhar apenas valores. Lembra que eu falei não compare valores absolutos? Ó, eu não posso só comparar esses dois valores absolutamente, eu tenho que comparar eles relativamente também, ou seja, em porcentagem. E isso vai dar uma diferença de 8,75% para 7,88%, ou seja, esse 49,25 aqui representa 8,75% de desconto. E o 57,40 representa apenas 7,88%. Então, cuidem com o que eu estou afirmando aqui, né? Quando eu estou falando que 49,25 é maior que 57,40, né? Ele está entre aspas. Ele é maior por quê? Porque ele é maior fazendo proporcionalmente essa análise, né? Ou seja, com uma parte em relação ao todo, tá? Então 49,25 ele não é maior em valor, mas ele representa mais quando a gente olha proporcionalmente aqui com relação ao valor do produto, tá? É isso que a gente precisa analisar, né? E aí a gente chega naquilo que eu falei agorinha, né? 10% é um valor representativo? De R$ 10 é apenas R$ 1. De R$ 100 aliás, de R$ 1.000 é R$ 100. Então, R$ 1 e R$ 100 são proporcionalmente iguais com parte em relação ao todo. Tá? Eles são iguais em que sentido? Em sentido de os dois se representam 10%. Né? E a expressão porcento, ela é representada pelo símbolo, né? Esse símbolo de porcentagem que eu acho que todo mundo já conhece. Né? O que ele significa? Ele significa centésimos, né? Cento, tá? Por cento. Então ele vem dos centésimos aqui mesmo, né? E ele indica uma razão entre dois valores baseado no quociente 100. Quociente 100, né? Matemática. Olha lá, ó. Quando eu estou falando de 20%, eu estou falando quociente. Quociente ou razão, eu estou falando aqui de uma divisão, tá? Uma razão é uma divisão e o quociente é uma divisão por 100. Então, quando eu estou falando em 20%, eu estou falando em pegar o 20 e dividir por 100. Né? E fazendo simplificações de fração, eu não vou explicar aqui simplificação de fração, né? Eu acho que isso é para outro momento. Tá? Mas isso representa, olha só, se eu pegar aqui o 20 dividido pelo 100, eu vou chegar em 0,2, ou seja, 20%. Então, o 20% significa que é 20 dividido por 100. Tá? Ou de cada 100 que eu tenho, eu vou pegar 20. Né? Então, quando eu tinha ali a situação, olha, 10%, então de cada 100 eu vou pegar 1. Né? Então, vamos voltar aqui no anterior. De cada 100 eu pego 10, 1. Né? Então, aqui eu tenho, olha só, 10%. Aliás, de cada 100 eu pego 10, não 1. Né? 1 seria 1%. Tá?
Então, de cada 100 eu pego 10. Como eu tenho aqui R$1.000, eu tenho 10 vezes os R$100. Então, pegando 10 de cada um, né, eu vou chegar aqui em R$100. Do primeiro R$100 eu peguei 10. Do segundo R$100, mais 10, já deu 20. Do terceiro R$100, deu 300 aqui, deu 30. E assim sucessivamente, né? Então, essa é a representação clássica da porcentagem. Tá? E veja que a gente precisa entender assim, porque essa parte aqui, né, vocês viram aqui que eu tinha um 0,2, né? Ah, mas o que é esse 0,2 aqui? Ele representa também os 20%. Tá? Isso é uma notação matemática, né, para a gente facilitar algumas contas. Tá? Veja só, quando eu trabalho com 100%, eu tenho um total, né? 100% é tudo. Tá? E isso significa uma parte do que eu estou analisando. Então, se eu disser assim, 100% do salário é todo o salário, é um salário. Certo? Então, eu tenho aqui. Se eu falo em 50%, eu estou falando na metade desse salário. Automaticamente, a metade de 1 é 0,5. Se eu estou falando em 25%, eu estou falando na metade dos 50, né? Quanto é a metade de 0,5? 0,25. Tá? Isso são notações matemáticas que a gente vai utilizar. Né? Da mesma forma, se eu estou falando de 100% igual a 1, então 200% significa 2. 20% significa 0,2. Tá? Se você tem dúvidas, né? Mas quanto que é? 16,78%. Né? Como fica isso em decimal? Faz a conta, 16,78 dividido por 100. Né? É a forma mais fácil de você não errar a conta. Tá? E isso está aqui embaixo. Né? Olha só, 16,78 dividido por 100, 0,1678. Tá? Tem que tomar cuidado para não confundir. Né? Veja, 10% era 0,1. 1% é 0,01. Tá? Tem que tomar cuidado para não confundir essas situações aqui. Né? Então, se você tem um pouquinho de dúvidas nessa transformação decimal, volta um pouquinho o vídeo, dá uma olhada de novo, pega a calculadora, faz ali o valor dividido por 100, que você vai ver na calculadora que aparece, tá bom? E tem o inverso, né? Quando eu já estou com ele representado em decimal, aí eu vou multiplicar por 100 para chegar na porcentagem. É só o caminho inverso, né? Veja, eu pego 25,48, divido por 100 para chegar nisso, ou multiplico isso aqui por 100 para chegar no 25,48. Tá? E isso acontece com todos eles. Né? Então, você pode, né, na dúvida, você pausa o vídeo aqui, dá uma olhadinha, opa, não entendi, dá uma olhadinha ali, acompanha, pega a calculadora, faz a conta, vai dar certo. Tá bom? E qualquer coisa, né? Dúvidas você pode colocar aqui embaixo também, tá? Então, se você tiver uma dúvida ali, olha lá no minuto tal ali no meu vídeo, né? Eu não entendi exatamente o que você quis falar ali com a multiplicação, com a divisão. Coloca ali que a gente responde para você nas dúvidas também, tá? A ideia justamente disso aqui é passar assim rapidamente uma ideia para vocês, mas também interagir e tirar dúvidas, caso vocês tenham dúvida com esse assunto aqui, né? Vamos lá, vamos adiante. Olha só, a porcentagem na verdade nada mais é que uma regra de 3. Tá? Tem muita gente que diz assim, eu não sei fazer conta de porcentagem, eu só sei fazer conta de regra de 3. Você está fazendo conta de porcentagem. Tá? Vejam só esse exemplo aqui. Né? Aqui eu estou falando, né, no centro universitário com um total de 7.500 estudantes, 5.100 são mulheres. De cada 100, quantos são mulheres? Né? Poxa, como é que eu vou fazer? Olha só, de cada 100, né, então... 7.500 é o total e eu quero saber de cada 100 quantas são mulheres, né? Então, se eu tenho aqui de 7.500 para 100, assim como 5.000 mulheres para x, ou seja, o x vai ser o valor, né, que representa quantas mulheres são. E aí eu vou fazer uma montagem de uma equaçãozinha de primeiro grau aqui e eu vou chegar com x igual a 68. Ou seja, 68 mulheres para cada 100 estudantes. Opa, 68 para 100. 68 por 100. Então, 68%. Sim, também é a mesma coisa. Né? Aqui eu calculei diretamente o número de mulheres, mas eu também posso dizer que são 68% de mulheres. E é o que eu faço nessa conta aqui. Né? Agora eu estou fazendo aqui como? Eu estou pegando 5.100, veja, uma parte, lembra que eu falei lá no início, né? Quando eu trabalho porcentagem, para comparar uma parte com relação a um todo. Então, eu vou comparar a parte das mulheres com relação ao todo de estudantes.
5.100 dividido por 7.500 dá 0,68. Ó, aqui apareceu aquele númerozinho decimal. E o que isso... Opa, desculpa. E o que isso representa? Isso representa 68%, né? Lembra que eu mostrei agora nos slides. Eu pego esse valor aqui, faço vezes o 100, né? Multiplico por 100. E aí, fazendo a multiplicação por 100, eu chego na porcentagem. Tá? Então, aplicado a 100 estudantes, são 68 mulheres e representam 68%. Beleza? Vamos adiante. Então agora vamos pegar uns exemplos aqui, né? Vamos fazer umas continhas aí de porcentagem só para ficar bem clara essa situação aqui. E lembrando, tiver dúvidas, né? Coloca lá embaixo que a gente responde para ti, tá? Vamos ver aqui, ó. Obter 8% de 120, né? Isso aqui é uma coisa que a gente vai precisar fazer esse tipo de conta quando a gente estiver montando ali juros simples e juros compostos, né? Para eu montar a tabelinha para vocês entenderem o passo a passo do que acontece. Depois a gente vai para as contas direto, né? Mas primeiro a gente precisa entender isso aqui. Então, para obter 8% de 120, eu sei que 8% é a mesma coisa que 8 dividido por 100, que dá 0,08. Então, basta eu fazer multiplicação, né? 120 vezes 0,08 é o valor x que eu estou procurando. E isso vai dar 9,6. Bom, 9,6 o quê? Bom, se eu estou calculando uma porcentagem, né, sobre um valor, então é a mesma razão aqui, né? Então, se são 120 reais, são 9,60 reais, tá? Então 8% de 120 é 9,60. E eu posso fazer isso pela regra de 3 também, né? Ó, 120 está para o 100%, assim como o x está para o 8%. Quanto vai dar isso? Bom, fazendo a regra de 3, você vai montar uma equaçãozinha e vai chegar no mesmo 9,60. Então você chega exatamente na mesma resposta. Então veja, né? Pode fazer por regra de 3, pode fazer por porcentagem, tanto faz, né? Mas a gente faz isso para que você se acostume ao esquema de porcentagem, principalmente utilizando essa notação decimal aqui, né? Olha só esses dois exemplos aqui, aumento e desconto, né? O que acontece? Se uma mercadoria sofre um aumento de 10%, o que eu vou ter aqui? Ó? Isso aqui é uma outra forma de escrever. Porque veja que agora eu escrevi ali, eu queria 8% de 120. Mas e se eu quisesse saber se isso é um aumento? Eu teria que pegar o 120 e somar com o 9,60 para chegar na conta, né? Quando eu quero fazer uma conta aí já aumentando direto, tá? Eu não preciso fazer a conta em separado, primeiro a porcentagem e depois somar, né? Eu posso fazer direto aqui, ó. Bom, eu tenho 100% de um valor, né? E eu quero mais 10% desse valor, porque eu quero dar um aumento. Então eu quero, na verdade, um total de 110% disso, né? Então lembrando que 100% vale 1 e 10% vale 0,1, somando tudo vai dar 1,1, né? E eu posso então multiplicar o valor original da mercadoria por 1,1, certo? Porque veja só, se a minha mercadoria é 200 reais, se eu multiplicar por 1, continua sendo 200. Se eu multiplicar por 1,1, vai ser 220, certo? E se eu pegar o 200 e calcular 10%, 10% de 200 é 20. E 200 mais 20 dá o mesmo 220. Tá? Então, a gente pode calcular esse índice aqui, ó, e fazer a conta direto, né? Fica mais fácil, tá? A mesma coisa se acontecer um desconto, né? Olha só, se eu quero fazer um desconto de 10% aqui, então eu tenho 100% menos os 10%. E daí eu vou ficar com 90%. Ou seja, eu vou ficar com 0,9 do valor que eu queria, né? Então, eu posso pegar o valor da mercadoria e multiplicar por 0,9. Pegando o mesmo exemplo do 200. 200 vezes 10% é 20, né? Se eu pegar 200 menos 20, eu vou chegar em 180. E se eu pegar o 220, aliás, os 200 reais e multiplicar por 0,9, eu vou chegar no mesmo 180. Tá? Então, essa é a questão ali que a gente pode calcular fazendo um índice, né? Então, isso aqui ajuda muito para a gente fazer conta de porcentagem também. Tá? Por exemplo, um aumento aqui, né? Opa, aqui cobriu, ó. Deixa eu puxar minha imagem um pouquinho para baixo. Olha só. Uma calça que custa 110 reais sofrerá um aumento de 20%. Né? Como é que a gente faz essa conta? Ó, eu quero saber qual é o seu novo preço. Então, eu posso fazer por regra de 3, né? 110 reais
equivale ao valor de 100% da calça e eu quero saber quanto é 20% da calça. Então, esses 20% é R$22. E os 110 mais os 22, 132. Pô, legal, fiz uma conta comprida pra caramba, né? Ou eu posso dizer aqui que 110 é 100%. Quanto é 120%? Ó, aqui agora esse 100 aqui, né? 100%, 120%. Tá? Então eu quero descobrir o valor de x para 120%. E aí, fazendo o cálculo, eu já chego em 132 direto, né? E por fim, eu posso também transformar. Eu sei que, bom, a conta que a gente fez agorinha, né? O 100 mais o 10% dava 110%. Então, o 100% que é o valor da calça, tá? Veja só, 100%, o valor da calça é R$110, ok. Mas ele representa 100%. Mais 20, isso dá 120%. E eu faço 1,2, né? Que eu multiplico direto pelo valor. 110 vezes 1,2, 132. Então veja que eu mostrei 3 formas diferentes para você fazer a mesma conta. Mas olha só, aqui eu tive que fazer uma conta mais comprida, aqui já ficou mais curtinha, e aqui muito mais curto. Tá? Então se vocês conseguirem compreender essa questão aqui, de que se eu quero colocar 20%, eu multiplico por 1,2, ou seja, por 1 que é o 100% que eu já tenho, mais o 0,2 aqui, que é 0,2 dos 20%, eu já tenho direto o valor final. Né? Eu já tenho o valor final da mercadoria aplicado o aumento. Tá? Então, fica mais fácil. Né? Não está errado fazer por regra de 3? Não. Né? Não está errado calcular só o 20% primeiro e somar depois? Não, também não está errado. Mas você acaba fazendo mais contas. Né? Se você precisar fazer muita conta, demora mais. Tá? Então, o preço da calça será, opa, está ali embaixo, né? R$132, como a gente calculou aqui. Certo? E exemplo de desconto. É a mesmíssima situação. Né? Eu tenho um livro que custa 65, sofre um desconto de 15%. Então, qual é o novo preço? Eu posso fazer, olha só, 65 equivale a 100%. Então, x equivale aos 15% de desconto que eu quero achar. Né? Então, esse x aí é R$9,75. Ou seja, R$65 menos o 9,75 é o preço do meu livro. Posso fazer a regra 3 direto. 65 é 100% do valor do livro. Quanto é 85% do valor do livro? Por que 85 agora? Horas, 100, se eu pegar aqui o 100% que eu tenho, né? E fizer menos os 15 que eu quero dar desconto, sobra o 85%. Então, eu já trabalho direto com o 85%. Né? Assim como quando eu somo, né? Somei 20%, então era 100 mais 20 dava 1,2. 100 menos 15, 0,85. Né? Aliás, 85%. E aí eu tenho aqui o valor. E daí sim, 85% equivale a 0,85, multiplico direto pelo valor e eu já sei o valor final. Então, R$65 vezes 85 é 55,25. Se tiver ficado dúvida, eu digo assim, ó, mas eu não preciso calcular o valor do desconto? Não, eu não preciso calcular o valor do desconto, eu só quero saber o novo preço do livro. Né? Então, se eu estou tirando 15%, o que vai sobrar? Ó, eu tenho um valor de um livro. Eu estou tirando uma parcelinha de 15%, vai sobrar os outros 85%. Então, calcula o valor do que sobra. Aí você não precisa fazer tanta conta. Tá? E automaticamente, né, o valor desse livro vai ser R$ 55,25. Tá? E ainda a gente pode ter mais uma situação aqui, onde a gente pode fazer acréscimos de descontos sucessivos. Isso aqui vai ser muito importante quando a gente estiver trabalhando em taxa de juros. Tá? Eu vou pegar aqui apenas aumentos sucessivos. Né? Aplicar 10% de aumento 2 vezes em seguida. Ó, 10% e de novo 10%. Ou seja, aqui entra aquela ideia do juro composto. Né? Eu estou fazendo 10% sobre o 10% que já aconteceu. São 2 aumentos em sequência. Então olha que legal isso aqui. Então sobre o número 150 eu vou ter o quê? 150 com 10%, né? 10% é 15. Então 150 mais os 15 dá 165. Agora eu vou fazer o segundo aumento de 10%. Então é sobre esses 165 que eu já calculei, eu vou calcular de novo 10%. Isso deu 16,50. E somando tudo, 181,5.
Ah, mas cara, eu não posso fazer 150 direto por 20%, afinal de contas, né? Eu estou falando aqui 10% duas vezes, né? 10 com 10 dá 20, né? Não dá para fazer direto 20%? Não, porque isso vai dar 30. E olha só, o que eu tenho aqui? 150 mais 30 vai dar 180. E deu diferença. Então, não dá para fazer dessa forma. Tá? Se eu estou falando que é duas vezes em seguida, né? Eu não posso fazer assim. Tá? Se a gente estivesse trabalhando a questão do juros simples, até ia funcionar. Quando a gente entrar lá, a gente vai explicar isso um pouquinho melhor. Né? Mas aqui não pode. Tá? Isso são acréscimos sucessivos na porcentagem. E isso a gente vai precisar entender para poder depois trabalhar a questão dos juros. Né? Então vamos lá. Se utilizarmos porcentagem na forma decimal, podemos agilizar e simplificar esses cálculos. Né? Olha só, eu quero 110%. Né? 100 com 10%, 1,1. Mas depois eu quero fazer essa conta aqui, então eu vou fazer 150 direto vezes 1,1. E depois mais uma vez vezes 1,1. E eu já cheguei no valor final. Certo? Veja, então, eu não preciso calcular 10%, daí soma, daí pega, calcula 10% de novo, soma. Não, já faz direto sempre multiplicando por 1,1 sucessivamente. Né? Então, se elas são multiplicações sucessivas, olha o que eu poderia fazer. Veja, eu peguei o 150, multipliquei por 1,1, deu um valor. Eu peguei esse mesmo valor e multipliquei novamente por 1,1. Então eu posso fazer isso na sequência. 150 vezes 1,1 vezes 1,1, ou seja, colocando 10% aqui, depois colocando 10% de novo, e chego no mesmo 181,5. Tá? Então é uma forma de fazer isso. E aí eu posso criar um índice, né? Olha só, o que eu estou criando nesse índice aqui? 1,1 vezes 1,1 dá 1,21, né? Eu estou pegando só essa partezinha aqui do meio. Tá? E se eu pegar 150 vezes 1,21, também deu o mesmo 181,5. Tá? Então, quando eu tenho porcentagens sequenciais, eu posso fazer primeiro o cálculo só das porcentagens sequenciais, entre elas mesmas, né? E aí depois usar esse índice. Tá? Então veja só, se eu pegasse agora qualquer mercadoria da loja e dissesse, olha, pega todas as mercadorias e calcula todas elas 10% mais 10%. O que você ia pegar? Cada valor vezes 10%, daí ia somar. Aí pegava o novo valor vezes 10% e ia somar de novo. E você ia fazer para todas as mercadorias. Isso daí daria um monte de conta. Ou você faria só todas elas sempre, todas elas vezes 1,21. Todas elas. Qualquer valor vezes 1,21. Que significa esses mesmos 10% mais 10%. Muito mais simples, né? Então agora vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, uma calça que custa R$110 vai sofrer um aumento de 10 e depois um aumento de 20. Qual será o preço final? Né? Eu vou calcular direto o índice. Ó. É 1,2 porque eu quero colocar o 10%, e depois 1,1 porque eu quero colocar 10%, depois 1,2 porque eu quero colocar 20%, isso dá um índice de 1,32. O valor da calça vezes 1,32, está aqui o valor final da calça. Né? Isso você pode fazer para qualquer situação. Então o valor final será 145,20. Tá? E você pode misturar ainda, né, aumentos. Eu só estou agora tratando dos acréscimos porque a taxa de juros em geral é acréscimo. Né? Não é difícil a gente ter uma taxa de juros negativa. Então, não que seja impossível, mas é difícil. Então a gente está tratando apenas os aumentos aqui e vamos trabalhar esses aumentos sucessivos. Tá bom? Então é isso aí. Porcentagem bem legalzinho. Né? Teve dúvidas? Pausa aqui, dá uma retornada, qualquer coisa, bota uma pergunta ali embaixo. Tá bom? Valeu, até mais! Tá bom? E vamos seguindo, né? Agora nós vamos entrar diretamente em juro simples e juro composto, né? Que a gente precisa agora avançar para entender diretamente a questão dos juros. Muito bem, então agora vamos começar a fazer um pouquinho de conta de juros aqui, né? Que é o objetivo desse nosso evento aqui, né? Para fazer algumas contas e começar realmente a mostrar algumas coisas para vocês do impacto das taxas de juros e coisa assim nos valores, tá? Então eu já abri aqui uma planilha, veja, não se assustem, tá? Eu não vou ainda fazer nenhuma fórmula doida aqui, né? Eu vou primeiro começar aí com valores, só para a gente ficar mais fácil, né? Para não precisar ficar escrevendo aí com o mouse na tela, né? Então aqui os valores ficam mais fáceis de a gente trabalhar, tá?
Então eu vou considerar, na verdade não um empréstimo, né, uma aplicação aqui. Vou considerar uma aplicação de R$ 150 com uma taxa de juros de 5% ao mês por 3 meses apenas. Né? Eu não vou fazer muito porque senão demora muito até a gente montar tudo aqui. Tá? Então o que acontece? Ó, eu vou fazer uma aplicação e o meu saldo lá no primeiro período, né, meu saldo é R$ 150. Tá? Lembrando que daí aqui, né, eu estou no momento zero. Tá? E eu vou colocar os juros e eu tenho o saldo final. Ó, veja, o saldo final nesse meu período 1 aqui é quando eu fechei o meu mês. Né? Então, quando eu fechei o mês, aí eu tenho meu saldo final daquele mês. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho R$ 150. Quais são os juros? Veja, os juros são 5% ao mês. Então, todo mês é 5%. Como é que eu calculo? Colocando lá na porcentagem. Né? Vamos fazer na calculadora simples aqui. Ó. 150, então, 150. Opa, não aqui. Na calculadora. 150 vezes... Eu quero quanto? 5%. Então, olha o que acontece aqui. Eu coloco 5 e aperto por cento. Quando eu coloco 5% aqui, veja que a calculadora já transforma para 0,5. Né? Por isso que eu expliquei para vocês toda aquela questão de porcentagem. Senão vocês iam olhar e iam dizer, da onde apareceu esse 0,5 aqui? Ah, ele apareceu, né, de todas as contas de porcentagem que a gente fez. Então, 5% é 0,5. E aí eu dou um igual aqui. Né? E o que acontece no igual? 7,50. Opa, então o meu juro do mês aqui é 7,50, certo? E lembra quando eu falei lá no início, quando eu expliquei as taxas de juros simples e composto, né? No juro simples, o valor dos juros é sempre aplicado sobre o valor inicial, ou seja, sobre o capital inicial. Então eu vou ter sempre os juros do mês aqui no mesmo valor, tá? Por quê? Sobre 150 vai incidir os juros. Então nesse primeiro mês aqui, qual é o meu juros? 7,50. Qual é o saldo final? 150 mais 750, né? Então, mais os 150 que eu tenho ali, o que vai dar? 157,50. Né? Então, veja, passou um mês e durante esse um mês meu dinheiro ficou aplicado lá e rendeu R$ 7,50. Então, no final daquele mês eu tenho 157,50. Qual é o saldo inicial do próximo mês? É o saldo final do mês anterior. Né? Quando eu estou naquele momento 1, né, lembra o que nós fizemos ali naquela linha de fluxo de caixa? Né? Eu estava no momento 0 aqui no saldo inicial. Durante o mês, esse dinheiro rendeu juros e eu cheguei lá no finalzinho no momento 1. Né? Então, terminei o primeiro mês. Terminando o primeiro mês, eu estou com 157,50. No momento em que eu estou no 1, assim como terminou o mês 1, está começando o mês 2. Né? E vai correr os dias até eu chegar no mês 2. Tá? Então, o saldo final do mês 1 é o saldo inicial do mês 2. Então, aqui eu tenho 157,50. E qual é os juros do mês? Veja só, como eu estou trabalhando em juros simples é sempre os juros em cima do valor original, ou seja, do capital inicial. Então, continua sendo os juros sobre os mesmos 150. Então, o meu juros aqui continua sendo 7,50. Certo? E somando isso, então agora eu vou vir aqui na minha calculadora, né? Mais 7,50, né, desse segundo mês aqui. Ah, mas professor, você colocou 7,5 ali. Sim, né? O zero nessa situação ali não faz diferença, tá? Fazer 7,50 ou 7,5 dá na mesma, né? E deu 165, muito bem. Então eu venho aqui no saldo final, 165, certo? Então veja, né? Apliquei no momento inicial, ganhei durante o primeiro mês 7,50 de juros, durante o segundo mês 7,50 de juros também, já estou com isso aqui. Novamente a mesma coisa, esse valor que está aqui como saldo final, passa a ser saldo inicial do próximo mês aqui, né? 165,00 vem para cá. E o juro continua sendo os mesmos 7,50. Tá? E somando aqui, então, mais 7,50, eu tenho o quê? 172,50. Poxa, professor, mas você está com uma planilha de Excel aí, está fazendo a conta na calculadora ali do lado? Veja, se você já sabe usar o Excel e já sabe fazer fórmulas, ótimo, né? Vai ficar muito mais fácil você só montar as fórmulas aqui. Mas eu sei que tem pessoas que não conhecem o Excel. Então eu estou usando o Excel aqui para facilitar
eu demonstrar os valores, mas eu poderia estar fazendo isso aqui como se fosse um quadro de giz, né? Ou num papel. E aí colocando, né, o valor e cair calculando e somando um por um, eu ia fazer essa conta onde? Na calculadora. Então eu estou primeiro fazendo a conta, pensando também nas pessoas que não conhecem o Excel, para que elas também consigam acompanhar essa situação aqui. Veja que eu falei lá no início da nossa apresentação que isso aqui precisa ser relevante para toda a sociedade. Então, também para aquelas pessoas que não conhecem o Excel ainda e que não conseguem montar uma fórmula, eles também podem acompanhar isso aqui, né, fazendo a conta com uma calculadorazinha simples, tá? Isso aqui pode ser uma calculadora que você tem em casa, né? Aquela calculadora normal vai trabalhar mais ou menos da mesma forma, tá? Às vezes uma ou outra calculadora, né, tem formas diferentes de trabalhar, mas fazendo ali a conta você vai chegar nessa mesma situação aqui, tá? Então aqui, né, fiz a representação dos 3 meses. Então veja só, nessa aplicação de R$ 150 com 5% ao mês durante 3 meses, eu alcancei um valor final de R$ 172,50. Tá? E isso aqui vai acontecer agora, né? Poderia acontecer durante todo o tempo. Tá? Eu preciso sempre ter 3 informações para calcular uma próxima informação. Né? Então veja, eu tenho aqui o valor, o prazo e a taxa, né? O valor, o prazo e a taxa aqui, para conseguir fazer a representação do que eu quero. E aí eu consigo calcular o quarto valor, que é o valor dos juros. Tá? Isso aqui vai acontecendo sucessivamente. Se eu tiver um quarto mês aqui, né? Um quarto mês, eu ia trazer os 172,50 aqui, eu ia ter os juros de 7,50, né? E eu ia somar aqui mais 7,50, né? Mais 7,5. Tá? E ia dar 180, então R$ 180. Então veja que aqui tem a mesma representação assim, ó. Veja que aqui eu tenho 7,50 todo o mês, né? Então eu posso fazer a conta direto. Eu poderia representar aqui dizendo que é os meus R$ 150, né? Qual é o valor? É os meus R$ 150, somando quem? Somando, agora, notação matemática, né? Os 7,50 vezes os 3. Certo? Veja o que eu fiz aqui. Eu estou pegando a representação aqui de cima, né? Os meus R$ 150 e estou somando os juros multiplicado por 3. Por quê? Porque são 3 meses originalmente, né? Estou considerando que eu não tenho essa linha aqui embaixo, né? E aí o que eu tenho ali? 172,5. Né? Então veja aqui, cheguei no mesmo valor final aqui, tá? Representando novamente aqui, né, a matemática, tá? Ou eu poderia fazer aqui de uma outra forma, né? Eu quero fazer o 150 mais o 150 vezes os 5%, que é a minha taxa, né, vezes 3 também, tá? Por que isso aqui? Veja, eu quero somar o 150 que eu já tenho original. E eu quero somar quem? O valor inicial vezes a taxa de juros vezes 3 meses. Né? É uma forma que eu poderia fazer a conta também. Vou também chegar no mesmo 172,50. Tá? Mas aquela historinha lá do 1, alguma coisa, né? Veja, se eu tenho 5%, para 3 meses, 3 vezes 5 dá 15%, certo? Então eu poderia também fazer igual a 150 vezes 1,15. Certo? Vezes 1,05 seria um mês, né? 5%. Tá? Tá aqui os 157,50. Se eu quisesse já os 3 meses, né? Então 150 vezes 1,15. Tá? Que é os 15, né? Os 5%, aliás, multiplicado por 3. 3 vezes 5, 15, dá 15%, vezes 1,15, 150. E chego lá no valor final. Tá? Então, isso aqui são várias formas diferentes de fazer a conta, né? Você pode fazer pela calculadora aqui, ou como eu falei aqui, eu posso pegar simplesmente aqui no final e fazer já... mas eu sei que são 3 meses, eu sei que é 5%, né? Então, igual 150 vezes 1,15. E cheguei no mesmo valor, 172,50. Tá? E assim, você vai podendo fazer as contas, né? Vai se ajustando a cada situação que você precisa. Tá? Mas veja, isso aqui tudo em juros simples. Agora o próximo é juro composto. Vamos ver que isso muda um pouquinho. Vamos lá. Muito bem. Agora que já fizemos o juro simples,
Agora vamos fazer a mesma coisa para o juro composto. Lembram que lá na explicação do juro composto eu falei para vocês, né? O juro composto ele incide sempre sobre o juro também que ocorreu no período anterior, né? Eu falei ali da capitalização composta, que daí o capital com a incorporação dos juros, né, vira um novo capital para um novo período, né? Então o que acontece aqui, ó, o primeiro mês vai ser exatamente a mesma coisa, né? Vamos zerar aqui. Qual é o juro? Veja só, o juro do mês é variável. Agora eu coloquei aqui, não coloquei uma informação específica, porque não é sempre o mesmo, né? Eu tenho aqui R$ 150 e vou calcular o juro desse mês. Bom, os R$ 150 vezes esses mesmos 5%, nesse mês aqui é o mesmo 7,50, e eu vou terminar aqui com 157,50. No primeiro mês, em um período apenas, juro simples ou juro composto vai ser igual, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas a partir do segundo momento é que vai fazer a diferença. Então, da mesma forma, eu vou trazer esse 157,50 para cá. E agora aqui muda um pouquinho. Veja só. O que eu tenho aqui? Eu tenho os 7,50 nesse mês. 7,50 era juros sobre 150. Agora o juro vai incidir sobre o valor que eu estou começando o meu período, né? Por isso que a gente fala de capitalização composta, ou seja, os juros vão incidir sobre os juros do período anterior. Isso acontece a mesma coisa na poupança, né? Se eu colocar o dinheiro na poupança, fechou um mês, aqueles juros vai entrar junto com o meu saldo. E sobre todo o saldo que eu tenho na conta, vai correr o novo mês. Então agora eu vou fazer sobre 157,50 vezes quem? Vezes os 5%, né? 5% igual a, veja só, 7,88, né? Então, 7,88 de juros aqui, tá? 88 porque eu estou fazendo aqui o arredondamento, né? Quando tem aqui o final 5, aí o valor é ímpar, a gente tem que fazer o arredondamento, tá? Se vocês quiserem aprender mais sobre arredondamento, né, a gente pode fazer num outro momento, que aqui não é o foco da situação agora, tá? E depois aí eu vou somar os dois, né? Então, 157,50 mais os 7,88, certo? E eu vou fazer isso aqui na minha calculadora, né? Vou somar esse valor que está lá mais os 157,50, certo? E eu tenho então 165,38. Veja só, esse é o valor que novamente eu vou usar para o próximo mês. Então eu vou pegar esse 165 aqui, porque aqui fechou o segundo mês. Eles foram lá e colocaram esse depósito para mim. Fechei o segundo mês com 165,38. Estou ao mesmo tempo começando o terceiro mês. E novamente, agora eu tenho que fazer quem? Eu tenho que fazer o 165,38 vezes novamente os 5%. Tá? Isso vai ser igual a 8,27. Então, 8,27. E vou somar as duas coisas. Então, mais os 165,38, né, deu 173,65. 173,65. Tá? Então, veja. Agora eu fiz aqui o juro composto. E veja que o juro ele é cada vez maior. Né? Por quê? Sim, porque o meu capital também está cada vez maior. Uma vez que eu já incorporei, né, já capitalizei esses juros junto com o meu capital aqui, automaticamente eu tenho um valor maior, que vai render mais juros, e um valor maior, que vai render mais e mais juros, e assim sucessivamente. Tá? Então vejam, não dá muita diferença. Bom, vamos comparar lá com a anterior. Na planilha anterior nós tínhamos aqui 172,50. Agora nós temos 173,65. Deu R$ 1,15 de diferença, né? Ó, menos 172,50, né? R$ 1,15 de diferença, tá? Em apenas 3 meses. Então agora a gente pode perceber que conforme o tempo vai passando, isso vai sendo cada vez maior a diferença. Lá em 4 meses tinha dado 180, né? Se eu fizer um quarto mês aqui agora, em vez de deixar só por 3 meses, quero deixar mais um mês. Então, 173,65, né? Aqui. Aí eu vou ter que calcular o juro. Quanto é o juro? 173, vamos lá.
zerar aqui 173,65 vezes 5%, né? Isso vai ser igual a 8,68. Então, aqui eu vou somar 8,68. Né? Somando os dois, mais 173,65, eu vou ter, então, 182,33. Aqui ele perdeu um pouquinho da configuração, né? Mas não tem problema, é só a gente configurar isso aqui como número normal. E ele vai ficar bonitinho. Aí, ó. Lá tinha dado 180, veja. Aqui só tinha dado R$ 1,15. Aqui já deu R$ 2,33. Opa, R$ 1,15. Né? Aqui não tinha dado nada. Aqui tinha dado 38 centavos. Né? Voltando aqui, né? Ó, 165 para 165,38. Aqui deu só 38 centavos de diferença. Certo? Aqui já tinha dado R$ 1,15. Aqui agora já está dando R$ 2,33. Né? Então vejam que conforme o tempo vai passando, o juro composto vai dando uma diferença cada vez maior. Tá? Essa é a diferença aí que a gente tem entre esses dois métodos. Né? E como a gente faria essa conta aí usando lá os nossos itens de porcentagem? Né? Ora, bem simples, né? Claro, né? Simples, vamos lá, né? Vamos mostrar o que é o simples. Veja só, aqui eu teria o quê? Igual aos R$ 150 vezes 1,05, certo? Que é 5%. Né? Eu teria aqui 157,50, ok. Vai dar igual. E se eu quisesse aqui? Veja, agora eu não posso multiplicar apenas os 5% vezes 3, porque agora é aquela situação que eu falei lá do exemplo dos dois aumentos em seguida, né? Porque eu vou dar um aumento e depois vou dar outro aumento, que nem aqui. Eu vou pegar esse 150, vou aumentar 5%, depois disso eu vou aumentar novamente 5%. Tá? Então, para essa segunda situação, eu teria o que aqui? 150 vezes 1,05 do primeiro 5%, vezes 1,05 do segundo. Certo? Então, eu tenho 5% e 5% em cima. Né? Esse 5% aqui já é sobre esse 5% também que calculou sobre os 150. E está lá o valor. Né? Então no terceiro mês seria 3 vezes? Sim, são 3 vezes. Em vez de eu fazer vezes 3, lá eu fazia 5% vezes 3. Né? Aqui eu vou fazer os 150 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Veja, 3 vezes. São 3 aumentos sucessivos de 5%, certo? E veja que ele dá exatamente ali o valor, né? Aqui está dando, mas deu uma diferença de 1 centavo, né? Porque aqui no meio eu já fui fazendo arredondamentos, né? E aí quando você faz o arredondamento aqui e depois não faz a conta direto, aqui ele não vai fazer esse arredondamento de uma vez só, né? Ele não vai fazendo arredondamentos lá no meio, tá? E aí ele deu essa diferencinha aqui, né? Mas essas diferenças de centavos não faz muita diferença no final das contas também, tá? Então no quarto aqui seria o quê? Seria 150 vezes 1,05 uma vez, vezes 1,05 duas vezes, vezes 1,05 três vezes, vezes 1,05 quatro vezes. Né? Opa, faltou um negocinho aqui. Né? Faltou eu colocar o igual aqui na frente. E olha só, agora já acertou o centavo de novo, né? Aqui os arredondamentos, né? Aqui ele deu um arredondamento que era 0,5, daí aqui já arredondou para cima, outro arredonda para baixo, e no longo prazo ali, né, isso vai se acertando, tá? E vejam que eu cheguei novamente no mesmo valor aqui, tá? Mas então dava para fazer índice? Lembra que a gente fez aquele índice de 1,1 vezes 1,1? Dava, né? Vamos fazer um índice aqui? Vamos fazer o índice aqui dos 5% com 4 meses, que é igual a 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Opa, certo? Multipliquei os 4. Quanto vai dar isso? 1,2155065. Vamos ver se agora 150 vezes aqui vai fechar o valor lá atrás? Vamos lá para a calculadora. 150 vezes 1,21550625. É o índice que eu calculei. 182,33, né? Arredondando aqui o 2 por causa desse 5 com mais alguma coisa atrás. 182,33. Tá? Então eu consigo fazer essa aplicação direto, né?
Na matemática financeira, isso inclusive é utilizada a potenciação, né? Como a gente faria isso na potenciação? Veja, aqui eu fiz as contas, ó, vamos pegar aqui novamente, 105, 05, 05, 05. Eu posso fazer isso na potência, né? Que é como a gente faz na matemática. Então, como eu estou multiplicando aqui 4 vezes, eu poderia fazer isso direto com a potenciação. Mas como funciona a potenciação no Excel aqui, né? A gente vai fazer ele com um chapéuzinho, né? O circunflexo ali, tá? Então, 1,05, essa é a forma que a gente faz potenciação no Excel, né? E aí eu coloco aqui elevado a 4, tá? E aí você faz a conta e ele vai dar o mesmo valor, né? Então essa é a forma que a gente faz a conta. Quando a gente não tem uma calculadora financeira, você pode fazer a conta dessa forma também. Você pega a tua taxa de juros, transforma em 1, alguma coisa, né? Que é a taxa, nesse caso aqui 5%. Você transforma em 1,05 e aí você faz a potência. Por quê? Porque quando eu estou fazendo isso, eu estou fazendo o cálculo aqui de 105, 105, 105, 105. 4 vezes, né? Então, se você conhece um pouquinho mais da matemática e conhece a potenciação, você já pode pegar uma calculadora científica e fazer direto a potenciação. Se você não conhece, você faz isso aqui dessa forma, né? Mas eu poderia na calculadora fazer sempre o vezes 1,05? Posso, né? Ó, 150, eu sei que é sempre 5%, né? Então, vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Tem que daí cuidar para não se perder, né? Em quantas vezes você fez. E está ali 182. Então veja, eu estou tentando mostrar para vocês, né? Independente do conhecimento que você tem em Excel, em calculadora, em matemática, etc., estou tentando mostrar para vocês que, de uma forma simples, dá para calcular os juros que a gente precisa chegar lá. Tá? Poderia fazer o índice aqui, né, como eu já fiz. Se a gente tem aqui a calculadora científica, vamos ver aqui. Aqui ele deve ter uma potência, olha, tem a potência de y aqui, então eu poderia fazer a mesma coisa, né? 1,05, aí eu vou fazer potência, veja só que apareceu o mesmo circunflexo que eu usei agora no Excel aqui, né? Potência 4, igual a 1,2155,625. Então, de todas as formas, eu estou chegando naquele mesmo índice que a gente calculou, tá? Então, é para mostrar para vocês que não existe apenas uma forma de você fazer essa conta e você pode fazer essa conta, né, da forma que você se adapta melhor. Você pode usar potenciação, você pode usar índice, você pode fazer a conta um por um. O meu objetivo é que você entenda como a gente faz para calcular o juro composto. O método que você vai usar, né, aí fica a teu critério, como você achar mais fácil, tá? E aí eu não vou dizer assim, mas existe um mais fácil. Para mim, um é mais fácil, para você outro é mais fácil, né? Talvez você diga, não, eu prefiro calcular assim e vou somando um por um, ok? Né? Dependendo da calculadora, nem todas fazem, né? Vamos ver se essa aqui faz. Eu posso fazer com mais direto, né? 150 mais 5%. Ó, ela já faz direto. Mais 5%. Mais 5%. Mais 5, opa, 2 não. 5% igual a 182,33. Algumas calculadoras já fazem, mas veja, você sempre tem que fazer 5% somando, somando, somando um por um. Né? Na prática, você vai estar fazendo isso que nós fizemos aqui. Né? Mas, então são métodos diferentes para cada um trabalhar e cada um se adapta aí como preferir. Tá bom? Muito bem, então estamos terminando a nossa primeira parte, aí, o nosso primeiro evento, que eu falei para vocês que ia até juros simples e juros compostos, né? E agora eu quero só fazer ainda um comparativo dessas duas situações aqui. Eu já deixei uma planilha montada pronta, né, para a gente não precisar fazer todas as contas. Se você tiver dúvidas, você pode fazer isso, né, passo a passo depois, tá? Veja que aqui eu tenho uma situação de um empréstimo, né? Um empréstimo, uma aplicação, enfim, tanto faz, de R$1.000 com juros de 2% ao mês. Eu coloquei aqui prazo de 12 meses, só para a gente poder fazer uma comparação, né? E eu tenho aqui, então, na esquerda, os juros simples e aqui na direita, os juros compostos. Né? Vou até escrever aqui para ficar registrado, né? Então, olha só.
O que acontece aqui, né? Os juros são sempre R$ 20, que é sobre 1.000, e aqui é sempre sobre o anterior, né? Vocês podem pegar uma calculadora e fazer essa comparação aqui. O que eu quero mostrar é a comparação entre os dois modelos, né? Porque veja, aqui eu estou então, depois de 12 meses, né? O que acontece aqui depois de 12 meses? Eu estou aqui com 1.240 e aqui eu estou com 1.268. Tá? Então veja, lá no início, né, quando eu falei aqui, dá uma diferencinha pequena, né? Sim, no curto prazo a diferença sempre é pequena, e no longo prazo a diferença começa a ficar cada vez maior, tá? Então aqui eu já tenho, né, em 12 meses, aí veja que agora a taxa é pequenininha, né? Agora a taxa menor, pelo menos, né? Agora a gente estava trabalhando com 5%, agora estou trabalhando com 2%. E ainda assim, com uma taxa de apenas 2% ao mês, já deu aqui R$ 28,24 de diferença, certo? Né? Aqui eu tenho 1.240 no final dos 12 meses, 1.268. E pode ainda não parecer muita coisa, né? Mas R$ 28, né? Fazer tanta conta por causa de R$ 28. Vamos jogar isso no longo prazo. Lembra que eu falei que juros simples a gente usa no curto prazo, né? E juro composto sempre no longo prazo. Olha só o que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei para 12 meses, né? Que é o que a gente fez aqui em cima, certo? 1.240 para 1.268, então deu R$ 28 de diferença. Se eu deixar 24 meses, ou seja, 2 anos, já dá 128 de diferença, certo? 3 anos, já vai para quase R$ 320. Olha só, aqui aumentou 28, aqui deu R$ 100 a mais praticamente. Aqui já deu mais quase R$ 200 de diferença, né? E aqui, olha só, de 320 vai para 627. Já deu quase o dobro aqui, né? 320 ia dar 640, então deu mais R$ 300 aqui, tá? E eu estou em 4 anos, né? Vamos para 5 anos, 1.081, 6 anos, 7 anos, 8 anos, olha só. Quando chegar em 10 anos, olha o que acontece aqui. Olha que interessante. O montante, ou seja, o valor final com juros simples, depois de 10 anos seria apenas 3.400. E no juro composto, 10.765. Uma diferença aqui de 7.000 a mais. Olha só, então, dá uma diferença, só a diferença a mais, né, é mais do que o montante aqui, é 2 vezes mais do que o montante no juro simples. Tá? Por isso que eu falei que no juro composto, né, no longo prazo, que isso faz a diferença. Então veja, aqui os meus R$ 1.000 teria virado 3.000 e alguma coisa, né? Então, 3 vezes de um pouquinho. Aqui 10.000 e pouco, 10 vezes de um pouquinho, tá? Então essa é a diferença do juro composto. Então por isso que é muito importante a gente compreender bem a diferença de juro simples e juro composto, para compreender de uma vez que o juro composto ele traz uma diferença muito grande no longo prazo, né? E é isso que muitas vezes a gente não percebe, não se liga, quando a gente faz uma aplicação, um investimento. Quando eu vou guardar o dinheiro para fazer uma compra, né? Sim, porque se você guardar por tempo suficiente, esse teu dinheiro vai crescer e vai crescer bastante, né? Quando a gente fizer agora no próximo evento, né, no próximo vídeo que vocês vão acompanhar comigo, quando a gente falar de parcelamentos, tá, é a mesma coisa que acontece. Por isso que muitas vezes o pessoal fala, quando eu vou fazer um parcelamento é muito juro embutido, né? É muito longo prazo ali, é muito juro que eu estou pagando. Por causa disso aqui. Quanto maior o prazo que você faz a tua operação a juros compostos, maior é a diferença dessa questão dos juros, tá? E aí sim, né? Lógico, né? Por mais que você vai fazendo pagamentos no meio do caminho ali, com o pagamento do carnê, das parcelas, né? Mas o juro vai acumulando, tá? Então é isso que a gente precisa entender, que o juro vai acumulando e ele vai dando uma diferença muito grande. Vocês viram aqui agora, em 10 anos, mas você vai esperar 10 anos para comprar uma coisa? Talvez não vai esperar 10 anos, né? Mas se esperar 1, se esperar 2, quando a gente estiver falando de parcelamento, eu vou mostrar algumas coisas para vocês bem interessantes, que aí de repente vocês vão começar a repensar, será que não vale a pena esperar um tempinho para fazer a compra, ao invés de sair comprando de cara, né, e fazer parcelamento e pagar esses juros compostos aqui, tá? Então, pessoal, para esse nosso primeiro evento estou encerrando aqui, né? Falamos sobre nossos conceitos, falamos sobre os conceitos que estão envolvidos na matemática financeira, a importância deles, e eu mostrei para vocês a diferença entre juro simples e juro composto, né? Que é uma diferença muito grande conforme o tempo vai passando, tá?
No próximo evento nós vamos então falar sobre parcelamentos, né, no próximo dia aí, no próximo vídeo. E aí nós vamos entender como funciona essa questão das parcelas. Eu vou usar o mesmo método aqui, bem simples, bem simplificado aqui no Excel, para vocês entenderem o que vai acontecendo, né, com os juros num parcelamento, num empréstimo aí ou numa compra parcelada que você faz na loja, tá bom? Pessoal, volto a dizer para vocês, na dúvida, deixem as perguntas aqui embaixo e, né, como o pessoal aí, youtuber faz, né, deixa o teu like aí, deixa o teu joinha, tá? Ajuda aí para a gente conseguir alcançar todos os nossos objetivos também, tá? Não tem o objetivo de monetização aqui. Esse vídeo, né, os likes vão ser só para indicar que vocês acompanharam o meu processo, né, que vocês acompanharam essa aula e que chegaram até o final aí. Então, peço que vocês acompanhem também os próximos vídeos para realmente entenderem toda essa questão aqui. E aí eu vou mostrar, inclusive, lá no último evento, né, aqui a gente montou essas planilhas usando a calculadora, né? Ah, mas usar calculadora com Excel é uma coisa meio estranha, né? Não, nós vamos chegar lá no final e eu vou mostrar para vocês como montar essa planilha, né? Montar uma planilhazinha básica aqui, direto na planilha mesmo, tá? Para que vocês realmente consigam utilizar também o Excel dessa forma, né? E mesmo na calculadora HP também a gente vai fazer algumas contas, utilizando a parte financeira e não só para fazer conta de mais e menos, né? Para a gente realmente entender como funciona isso aqui. Para vocês realmente chegarem lá no final e dizerem assim, poxa, consegui entender juros simples, consegui entender juro composto, entendi o problema dos parcelamentos, dos juros embutidos nos parcelamentos e ainda aprendi a usar a HP e o Excel. Agora você consegue fazer bastante conta e aí quando você chegar na frente de um vendedor e disser, ah não, a taxa é tal, você vai poder fazer a conta e verificar se a taxa realmente é essa, ou se ele não disser para você qual é a taxa, você consegue calcular qual é a taxa de juros que está embutida, tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Até mais!